Chegando do outro lado da ponte, a paisagem já era florida, se modificou, a atmosfera se tornou leve, marginada de flores, algumas delas emitiam luzes. Amigos ligados, alguns do grupo, vieram com archotes, com tochas, cantando músicas, né, jubilosas, e um grupo de crianças veio volitando para receber a professora, que tinha sido mãe de algumas dessas crianças. Ela trabalhava num orfanato, dedicou a vida inteira às crianças, e essas crianças, à medida que desencarnavam, aguardavam por ela. Então é emocionante, eles até, né, se ajoelham, né, pela bênção de estarem desse lado da ponte. E é emocionante a chegada, e as crianças levam a senhora para uma esfera bem mais alta que essa aqui, que é uma esfera de colônia de emergência. Bom, continuam, vão chegando na colônia, e aí Jacó encontra os amigos que já tinham seguido. Guilom Ribeiro, Inácio Sampaio, Saião, e o outro é o Leopoldo Ciro. Estão aguardando por ele, todos luminosos, ele sempre preocupado que ele não tinha luz, mas pelo menos ele estava caminhando devagarzinho, né? Então eles chamam por ele, ele dá notícia dos que ficaram, eles dão notícia do que fazer, e ele precisa repousar, então ele vai para casa onde ele precisa, que vai ser onde ele vai ficar, onde ele vai se hospedar. Chegando nessa casa, essa casa estava dedicada à família, à falange familiar dele, da filha, e aqui ele reencontra com uma mãe Frida, que ele não está autorizado a dizer o nome real dela, e não conseguia se lembrar direito dela, mas a filha relembra que ela foi a babá, e também para ele foi como uma segunda mãe. Então aí ele vê a mancada que ele deu de não conseguir lembrar de quem foi a segunda mãe dele, né? Mas os negócios também fazem às vezes a gente devagar um pouco. Ele vai dormir, se recompõe, e aí pede para trabalhar. Era um homem muito ativo, e o irmão Andrade e a filha Marta dizem que tudo vai ter seu tempo, tudo vai se resolver para ele se recuperar. E aí ela fala sobre os parentes, porque ele esperava encontrar, né, o avô, o tio, os pais. E ela diz, alguns já reencarnaram e outros estão em outras esferas. Mas com o tempo você vai se comunicar com todos eles. Pode ficar tranquilo. Aqui ele vai conhecer a colônia, ver os pássaros, né? Pássaros maravilhosos, com um canto lindo. E ele nota que as casas são bem estruturadas, tudo planejado, né? E como a gente pode notar, nós aqui somos uma cópia, um carbono mal feito da realidade espiritual, né? Tem as casas, tem tudo lá, né? E eles vivem isso lá, é um sólido como nós estamos vivendo aqui. Bom, a irmã leva ele, a filha, desculpe, Marta leva ele para a escola onde ela dava aula para as crianças. No caso, eram crianças de 7 a 12 anos. E aí ele pergunta para o irmão Andrade, e as crianças pequenininhas, de tenra idade? O irmão Andrade explica para ele o seguinte, as crianças de tenra idade vão para locais específicos das crianças. Porque nesses locais elas têm o tempo e o repouso necessário para evitar os danos que um choque biológico da reencarnação causa. Então isso é uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar também. As crianças são preparadas para poder reencarnar sem sofrer os danos e o abalo do choque biológico da reencarnação. E aí ele ainda diz mais.
Se a criança for um espírito excepcionalmente evoluído, aí sim ela é inacessível ao choque biológico. Os espíritos muito evoluídos não têm choque biológico quando vão reencarnar. Ele aí então é convidado a passear pela colônia, propõe a ir no templo central, mas eles dizem que ainda não está na hora, porque ele ainda não tem luz própria, não está na hora dele entrar lá. Ele fica na dele, calma, que ele vai ser convidado um dia. E aí, no caso, ele é convidado no 30º dia do desencarne dele. Por coincidência, nós temos aqui missa de 30 dias, né? Ele vai ser recepcionado no centro após 30 dias de desencarne. Na noite seguinte, ele já está bem recuperado. Guilom e Caibar Schutel vêm convidá-lo para ir dar uma visitada no Rio de Janeiro, voltar para cá para começar a se familiarizar. E aí ele, muito contente, pede ao irmão Andrade, o irmão Andrade disse, sim, vamos lá, e eles vêm para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, primeira coisa que ele diz,